a partir do versículo 6, está escrito assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso lhe seja não imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prísca e a Áquila, e a casa de Onesíforo, Erasto, ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Feche a Bíblia, coloque em algum lugar, pegue na mão de alguém do seu lado, por favor. Aperte a mão dessa pessoa com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Glória a Deus. Feche os olhos e vamos orar. Pai, nós te glorificamos uma vez mais. Uma vez mais o seu povo está reunido de pé diante da sua presença. Uma vez mais queremos ver os seus oráculos serem revelados sobre nós. Uma vez mais queremos ouvir, ó Pai, o trepidar da sua glória se manifestar aqui. Queremos ouvir o ribombar das suas trombetas tocarem sobre a sua Shekinah. E se a sua nuvem puder se aproximar de Camboriú, deste ginásio uma vez mais, seremos gratos a Ti. Antes que eu comece, Senhor, a dar esta palavra, eu lhe faço os dois pedidos de sempre. O primeiro é que ao redor deste ginásio, num raio de 5 quilômetros, onde houver uma entidade maligna manifesta agora, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que descerá aqui. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre este lugar agora e manda do céu para a terra uma comitiva de anjos, anjos especiais, anjos de fogo, Senhor, que eles tragam brasas tiradas do seu altar e comece a esparramar aqui agora. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, remova ele agora, agora, agora. Mas a história também diz que um dia ele entrou dentro de uma igreja na Inglaterra com seus 18 para 19 anos de idade. E sentado num banco no fundo da igreja, nenhuma pessoa se levantou para dar um lugar melhor a ele. As mulheres tiravam suas crianças de perto dele, porque todo indiano tem uma cor meia parda. Não é negro, nem branco, é uma cor acinzentada. Como todo indiano gosta muito de incensos, o incenso que ele havia usado o dia todo, ele estava impregnado no corpo dele, e aquele cheiro acabava incomodando as pessoas. Diz a história que ele passou uma noite inteira ouvindo o pastor pregar, e quando terminou o culto, ele não se deixou envolver pelo preconceito que estava ao seu lado. Ele olhava o pastor e dizia: quando terminar eu vou falar com ele. Mas ele não conseguiu se aproximar do pastor. Não deixaram ele falar com o pastor. O pastor disse que ele tinha que arrumar uma entrevista com ele para outro horário. Gante, se vendo agora compelido a não atingir, mas o pastor sentou no último banco da igreja. Era uma noite fria na Inglaterra, como uma noite de inverno com muita neve. Ele agora sentado no último banco da igreja percebe o diácono apagando as luzes e convidando todos a saírem de dentro da igreja. E ele diz ao diácono: eu não tenho para onde ir, eu acabei de chegar de viagem. O senhor tem um lugarzinho para eu dormir? E o diácono disse: não, não temos. O senhor tem uma roupa para me dar? O diácono disse: não, não temos. O senhor tem um prato de comida para me dar? E o diácono disse: não, nós não temos. Isso não é
problema nosso, Senhor. Se retire, porque o Senhor é só mais um pedinte que passa por aqui. A história diz que Gandhi naquele dia dormiu do lado de fora da igreja e cobriu-se com o jornal, como o pastor Adeildo contou a sua história aqui ontem. Ele contava dele e eu lembrava da história de Gandhi. A diferença é que Gandhi, expulso de dentro da igreja, voltou revoltado para a Índia. Chegou na Índia e disse: queridos, o Deus dos cristãos não é como os deuses que nós temos. Eles pregam aquilo aqui que não podem viver dentro do seu coração. Gandhi morreu com 3 tiros no peito. Um dia, o Senhor vai permitir que todos nós estejamos perto dele, para ouvir o seu julgamento diante do trono do meu Deus, num lugar que não será terra nem céu. E eu quero que você enxergue naquele dia, e talvez se lembre das pregações que estamos falando aqui. Quando Gandhi ser conduzido até diante do trono, com 2 anjos fortes ao seu lado, e ele diante do meu Cristo, ter que dobrar o seu joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque a Bíblia diz que toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante do Senhor. E eu quero que você agora tente imaginar Jesus olhando para ele dizendo: oh Gandhi, você teve chance, teve uma oportunidade, e por que não me aceitaste como Salvador? E eu quero que você imagine ele olhando para os cantos daquela grande multidão de branco. O pastor que estava naquela igreja pregando e não pôde atendê-lo vai estar lá, com certeza. A mulher bonita que tirou os seus filhos de perto dele também vai estar lá. O diácono que estava naquela igreja e não deu a ele um lugar para dormir também vai estar lá. Eu quero ver Gandhi procurar no meio da multidão onde estão aquelas pessoas e dizer: eu tentei, mas não me deixaram, não me deram um lugar para dormir, não me deram uma coisa para comer, não me deram algo melhor para fazer. E Jesus era assim: infelizmente, eu não te conheço, aparta-te de mim para o fogo eterno. E termos abrir à direita ou à esquerda um buraco com um cheiro, um mal de enxofre, e a alma de Gandhi será tirada lá dentro, e ele entrando lá dentro gritando: vai fazer um movimento de salvação dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, e podemos profetizar que o Brasil será do Senhor Jesus. Quem pode dar um grito de glória a Deus, faça o que der. Quando eu vejo meu irmão Paulo pedindo a Eutico: traga a minha capa, ou melhor, pedindo a Timóteo: traga a minha capa, eu fiquei imaginando por que a capa tinha que estar em Troades. A capa de Paulo estava em Troades naqueles dias, porque Paulo havia feito um grande trabalho naquele lugar. Paulo amava a cidade de Troades com muito coração. Ele havia estado lá por mais de 1 ou 2 vezes. E aquela capa trouxe pelo menos 2 grandes milagres para o ministério de Paulo. Diga comigo: 2 grandes milagres. Não, um pouquinho mais forte. Diga: 2 grandes milagres. Diga para o seu irmão: prepare para ouvir 2 grandes milagres. Muitos de nós ouvimos sempre falar de Lucas, o médico amado. Muitos de nós sabemos que Lucas escreveu o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Poucos de nós sabem como Lucas foi salvo. Poucos de nós conhecemos a história da salvação de Lucas. Eu acho que isso era muito interessante e importante falarmos aqui. Lucas, o médico amado, era grego por natureza, vindo de uma família abastada, passou parte da sua adolescência dentro do Egito aprendendo medicina. Sabia tudo sobre a complexão do corpo humano, a anatomia. Falava tudo sobre os ossos, sobre as cartilagens, sobre os nervos, sobre a pele. Falava tudo sobre os órgãos internos e sobre aquilo que estava na externidade. Lucas havia aprendido muito bem sobre isso. Mas foi em uma viagem de Paulo, numa daquelas que a Bíblia Sagrada diz que ele foi arrastado para fora de um lugar como se estivesse morto. A tradição original deste texto diz que Paulo não saiu andando como está escrito na nossa Bíblia. Ele caiu como morto e arrastaram ele como morto. Em uma tradição nossa diz que ele saiu andando. A história diz que ele foi arrancado para dentro da casa de um irmão abastecido de poder e glória. Quando Paulo está dentro da casa desse irmão, como que está de como, alguém manda chamar um médico grego que estava naquele lugar de passagem. Era Lucas. Lucas se aproxima de Paulo, olha para o corpo dele, pequenino, caído, e começa a fazer os anteparos. Há quem diga que quando Lucas olhou para ele, na situação toda, cheia de hematomas, e purulando as suas feridas, ele grita e pergunta: de que batalha vem esse soldado? E alguém diz: nem queira saber, porque a batalha dele é muito grande. E ele diz: eu estou brincando, ele não tem estatura de soldado, tem 1,5 metros. Os pretorianos têm 1,80 m, 1,90 m. E alguém que estava acompanhando fala assim: o senhor não sabe, mas ele é um grande soldado. Ele não pertence às fileiras de soldados do exército da terra, ele pertence às fileiras dos soldados do exército do Senhor Deus.